Olá, muito bom dia para você, que Deus possa abençoar a sua manhã de sábado. Não sei de onde você me assiste, mas aqui está chovendo hoje, que coisa boa. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias e por isso nós somos gratos a Ele. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 e 18, disse assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo estava aqui no final desta carta aos irmãos, à igreja de Tessalônica, e ele estava dando alguns preceitos que eles deveriam observar. E entre tais preceitos, o apóstolo Paulo inclui a necessidade de que aqueles irmãos devessem estar contentes, regozijem-se sempre, e que eles também deveriam orar. Em que medida se deve orar? O apóstolo Paulo está dizendo: orai sem cessar, o tempo todo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A oração é a forma que Deus nos permite falar com Ele, abrir o nosso coração e poder contar para Deus do nosso jeito aquilo que nós estamos passando. Deus nos formou e Ele nos fez seres relacionáveis. Embora muitos neguem, existe em nós, é intrínseco a todo ser humano a necessidade de se relacionar com as pessoas, mas principalmente para com Deus. Quando nós oramos, Deus muda o nosso coração e a nossa percepção a respeito das coisas à nossa volta. Certa vez, havia um jovem que desejou mudar de cidade, mudar de ares. E ele então resolveu viajar para encontrar uma cidade melhor, mais adequada para as suas necessidades. E ele então fez isso. E ele caminhou longa jornada, até que quando estava muito próximo da cidade que ele julgava ser uma cidade adequada, ele encontrou com um sábio, um senhor, e foi então que ele perguntou àquele senhor: você poderia me dizer como são as pessoas daquela cidade? Eu desejo muito morar naquela cidade. E o sábio então, ouvindo as palavras daquele jovem, antes de responder, propôs uma outra pergunta. Ele disse assim ao jovem: como são as pessoas de onde você vem? Foi então que o jovem respondeu: as pessoas de onde eu venho são mentirosas, são trapaceiras, são pessoas arrogantes, egoístas, e teceu uma lista de características muito ruins das pessoas da cidade onde ele morava. E foi então que aquele sábio, percebendo a ótica daquele jovem, disse: pois é justamente assim que são as pessoas para a cidade que você vai. Passado algum tempo, um outro jovem, nas mesmas condições, buscando um outro lugar para morar, conhecer novas pessoas, viajou uma longa distância e encontrou com esse mesmo sábio. Ele fez a mesma pergunta: o Senhor poderia me dizer como são as pessoas daquela cidade que eu pretendo me mudar? E foi então que o sábio, agora já mais experiente nestas questões, perguntou ao jovem: como são as pessoas da cidade de onde você vem? Aquele jovem prontamente respondeu: as pessoas de onde eu venho são amorosas,
São pessoas muito queridas, são pessoas maravilhosas. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei imaginando que esta segunda cidade poderia ser no sul de Minas. Bom, e aí aquele jovem começou ou continuou tecendo grandes elogios à cidade de onde ele vinha. E foi então que aquele sábio disse para ele: pois bem, a cidade que você deseja ir é exatamente como a cidade de onde você saiu. E aquele jovem então foi para lá e viveu a sua vida. Apenas um detalhe que esqueci de mencionar: ambos os jovens eram da mesma cidade. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que por meio da oração, Deus transforma o nosso coração. Às vezes, nós desejamos orar porque temos motivações específicas, porque queremos que Deus intervenha na nossa vida em questões muito específicas, quando na verdade o apóstolo Paulo nos propõe a oração como um jeito de viver, como algo que não é interrompido nas nossas vidas, é sempre crescente. O apóstolo Paulo nos apresenta a oração como algo que é necessário para a nossa vida e não apenas para satisfazer algumas necessidades ao longo do nosso dia. Infelizmente, muitas pessoas se utilizam da oração como uma tentativa falida de tentar convencer Deus a fazer aquilo que elas querem. Deus, Ele não muda de ideia a respeito dos seus santos decretos. Mas se é assim mesmo, se nós não conseguimos convencer a Deus a respeito daquilo que nós queremos, por que a sua palavra diz que nós devemos orar sem cessar? Eu aprendi uma grande lição a respeito da oração. Deus pode até não mudar a sua situação, mas quando você ora intensamente, com certeza, Ele vai mudar o seu coração, a sua percepção a respeito da realidade. Aqueles dois jovens vinham da mesma cidade e eles tinham uma ótica completamente diferente a respeito das pessoas à sua volta. Nós olhamos o mundo à nossa volta pelas lentes da nossa consciência, dos nossos valores. E é necessário que nós peçamos a Deus que Ele nos ajude a enxergar as coisas boas da vida, as qualidades das pessoas, aquilo que elas têm de melhor, e não apenas para apontar os defeitos. Eu não sei quais os motivos de oração que você tem aí no seu coração, a respeito de você mesmo, da sua família, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele sempre nos ouve e Ele tem a incrível capacidade de transformar a forma que nós observamos as coisas à nossa volta. Então, isso nos ajuda a entender como é possível regozijar-nos, sermos felizes, apesar de muitas vezes vivermos dias nublados de incertezas. A chave para isso é orar sem cessar. Que Deus possa motivar o seu coração a cultivar uma vida de oração, não apenas como uma válvula de escape da última esperança do seu coração, mas que seja a sua primeira atitude. Que Deus faça deste sábado um tempo de reflexão na sua vida e que, a partir deste sábado, a oração seja uma prática comum na sua vida. Não um evento que acontece na hora que você acorda ou, quem sabe, na hora que você dorme, mas uma prática comum ao longo desse dia. E eu tenho certeza que o seu dia será diferente assim. Eu quero me despedir de você, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui, orando. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua família, o seu trabalho, enfim, tudo aquilo que está no seu coração, e peça para que Ele fale com você. Deus querido, nós te agradecemos pelo dom da vida. Te louvo, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essa chuva que cai aqui, molha o solo, renova a esperança.
Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Neste momento, Deus, em primeiro lugar, queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós somos tão pouco intencionais nas nossas orações, somos tão superficiais, ó Deus. Nos permita de fato nos utilizar deste meio de comunicação como alguém que deseja falar contigo profundamente, tecer laços de amizade profunda, que o dia de cada uma das pessoas que está comigo nesta manhã seja abençoado pelo Senhor. Que o Teu Espírito nos faça desejar a Sua presença, assim como o nosso corpo precisa de coisas básicas para se manter. Seja, Deus, com a minha vida e com a vida de cada uma das pessoas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Nos encontramos agora na segunda-feira com mais um novo episódio do nosso devocional Café com Bíblia. Quero pedir um favor para você. Compartilhe essa mensagem. Se você teve acesso a esse conteúdo pelo Instagram, siga o perfil. Se por acaso foi pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos devocionais. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração. Tchau, tchau.